Eleições 2024. O voto na Correio. Oferecimento: Aras da Serra Condomínio e Resort. Aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Opção: sempre apostos por você. Stancanelli, ajudando o Brasil a crescer. Lojão da Econômica Material de Construção, com mania de vender barato. Água Rabelo, essa tem história. Arroz Kika, o arroz que faz a diferença. VCAT, a sua copiadora, papelaria e gráfica em Mangabeira. Autoescola Livramento, João Pessoa e Campina Grande. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast O Voto na Correio. Estou hoje novamente ao lado de Linda Carvalho, Rafael Leite, nossas experts na política, na cobertura política do multiplataforma do Sistema Correio de Comunicação. É o quarto episódio do podcast Voto na Correio, nesse período em que antecede o primeiro turno das eleições municipais pelo Estado. E para fechar com chave de ouro, a nossa convidada não poderia ser outra. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargadora Agamenilde Dias. Linda Carvalho, vou começar por você. Olha só, a gente está fechando aqui com chave de ouro essa fase, né? Porque se tiver segundo turno, a gente retorna com o podcast. A gente volta, mas até lá, para esse dia agora, né? Para esse de primeiro turno, estamos encerrando essa etapa em grande estilo. Prazer em tê-la aqui junto conosco, até para esclarecer algumas questões, né? Porque Hermes generosamente disse, as expert, não é isso, mas eu acredito que a gente tem um papel enquanto mulher, enquanto alguém e profissionais que acompanham algumas movimentações na política, não somos especialistas, mas acompanhamos, assim como muitas mulheres, assim como muitos homens que não são experts no assunto, mas que entendem a importância da gente estar sempre atento, né, às questões políticas, sobretudo no nosso Estado. Então, prazer em tê-la aqui hoje, prazer estarmos juntos mais uma vez aqui também. Isso. Rafael Leite, não poderia ser uma convidada mais especial do que essa nesse primeiro turno, né? Exatamente, Dilona. Uma honra, viu, como disse Linda já, estar aqui ladeada, né, de uma mulher que nos representa tão bem. Lembro muito bem quando a senhora assumiu, a senhora disse que sabia da responsabilidade, do tamanho da responsabilidade, mas estava pronta, preparada. Então, que bom tê-la aqui, para a gente ter um bate-papo informal. Perguntei a ela há pouco se estava cansada, ela disse que não. Olha só. Já tá sertaneja, rapaz. Sertaneja é antes de tudo um forte. Sertaneja antes de tudo um forte. Desembargadora, é um prazer tê-la aqui no podcast. Como eu sou minoria aqui na bancada do podcast, né? Eu vou só ficar de espectador aqui, de passar a bola, né? Que eu também estou com um pouquinho de preguiça, já estou cansado, não sou do sertão, sou do brejo. Passar a bola para as nossas colegas aqui. Mas é um prazer tê-la aqui, desembargadora. Prazer também, com certeza essa minoria ele faz feliz, né? Com certeza, com certeza. É um prazer nosso e um prazer também conhecer de perto Linda Carvalho, que já conheço do seu trabalho, da história que vem construindo. Rafael Leite sempre está lá pelo eleitoral, lá no tribunal, sempre é uma amiga que a gente se encontra e tem muito carinho. E você, Hermes, também, que tem a sua história e que tem também o seu serviço prestado na imprensa, ética, corajosa e bem informada. Então, é um prazer, sobretudo, nosso de estarmos aqui hoje com vocês. Obrigado, desembargadora. Vamos começar, Rafael Leite. Comande aí o início desses trabalhos. Mas não é porque você é minoria que a gente tem que trabalhar mais do que você, não. Ah, é não? Então, assim, entre na conversa, não. Eu joguei o colar. Eu joguei o colar, colou, mas não colou, não. Isso não. De jeito nenhum. Então, vamos lá. Mas como mulher, assim, Rafael, eu dou prioridade aqui às mulheres. As mulheres estão sempre prioridades. Obrigado. Presidente, nós estamos às vésperas do primeiro turno, do tão esperado 6 de outubro. Se a senhora pudesse, né, fazer uma avaliação, né, como está sendo presidir o Tribunal Regional Eleitoral nesse primeiro turno das eleições. A responsabilidade é gigantesca, tem mais demanda do que a senhora imaginava, está tudo sob controle. Faz essa análise para a gente. Então, presidir eleições sempre é um aprendizado, sempre é um desafio. Lembro que ingressei na magistratura em 92 e
aí já tive a minha estreia presidindo eleições na época quando assumi a comarca de Taperoá. Então nós assumimos em abril e naquele ano, em outubro, já estávamos a presidir eleições municipais. Mas cada eleição é um aprendizado, cada eleição é uma história, essas eleições por si, por tudo que a sociedade brasileira vive, a sociedade paraibana, ela tem o seu diferencial. Nós vivemos num mundo completamente diferente, onde a comunicação ela tem pronta entrega imediata do seu consumo. E dizer assim, do ponto de vista, Rafael, do ponto de vista de estrutura, de organização, que foi planejado a nível de tribunal, de operacionalização, de controle, de capacitação dos voluntários, dos seus servidores, de suas equipes, nós estamos prontos. Prontos, eu digo, para receber os nossos convidados, né? Nós temos uma festa que nós temos mais de 3 milhões de convidados, que é a pessoa eleitora paraibana. E nesta festa também temos muitas mãos que se entrelaçam, que são mais de 40 mil voluntários na questão de mesários, de colaboradores. E é um trabalho minucioso e grandioso também. Linda Carvalho. Eu vou para um ponto aqui, até recentemente, num dos episódios, a gente pontuou isso aqui, que foi quando a senhora, à frente presidindo o TRE nessas eleições, começou-se algumas chapas com aqueles pedidos de tropas e não sei o que, e vai, judicializa, e é isso e aquilo. E eu até pontuei num dos últimos episódios, eu disse, gostei porque, primeiro, tem uma simbologia, né? A gente tem ali 5 candidatos, homens, que presidem as chapas, e nós temos uma mulher presidindo, né, o Tribunal Regional Eleitoral. Isso tem uma simbologia, para mim, como eleitora e como jornalista também. Mas naquele momento, quando se começou a querer criar algumas situações, chama todo mundo, senta aqui, minha gente, aqui o negócio é assim, vamos caminhar dessa forma. Então, carimba o que a Rafaela trouxe quando a senhora, na hora da posse, disse, estou pronta. E realmente tem mostrado que está mesmo, principalmente quando se começou a sair umas faixas. Peraí, o que está acontecendo aqui? Aí eu lhe pergunto, nesse momento que antecedeu essa decisão de reunir todos, falando da eleição aqui em João Pessoa, o que foi que chamou a atenção de vocês para que realmente vocês tivessem tido essa iniciativa e ter não, está na hora de chamar todo mundo para dizer aqui como é que vai ser? Como foi isso? Então, Linda, a gente tem que ficar atento a todos os movimentos, né? Eu sou uma pessoa que costuma assim, me atualizar, em termos de me atualizar com os movimentos da sociedade a que eu sirvo. E, notadamente, à frente do TRE, nesta missão, tenho acompanhado os movimentos, as construções, as narrativas políticas, e vejo com muita alegria esse envolvimento quando se tem uma disputa bem elegante, bem que honre e justifique o exercício, o trabalhar democrático. Naquele momento que nós decidimos, vamos dizer, para os jornalistas às vezes dizem assim, administrar a crise ou alguma coisa desse tipo. Gerenciar a crise. Gerenciar a crise, né? Então, vamos dizer que naquele momento foi um gerenciamento de crise, né? Porque, veja bem, a requisição de tropa federal, como agora o TSE acabou de deferir o encaminhamento pelos membros do TRE, é para assegurar o processo de votação e de apuração. Portanto, a tropa federal, ele legitima, ele traz segurança para aquele momento da votação e da apuração, o processo eleitoral em si. A tropa federal não se destina à segurança de pessoas, de candidatos, nem da pessoa eleitora. A tropa federal tem os requisitos para ela poder ser demandada. O juiz, na sua origem e lá na zona eleitoral, atenta aos movimentos e a essas necessidades, como guardião do poder de polícia, da segurança das eleições, em verificando essa necessidade, ele pode apresentar, requerer ao Tribunal Regional, justificando as suas razões do seu convencimento, e o Tribunal analisa o
o processo é de relatoria de presidência, mas a análise da decisão ela é em conjunto pelo colegiado, analisa aqueles requisitos formais e encaminhamos ao TSE, que dá a palavra final, que bate o martelo. Né? Então, tropa federal não é para assegurar atos de campanha, nem a questão, nós vivemos, infelizmente, isso é a questão de João Pessoa e Paraíba, há uma escalada de violência, né, na sociedade brasileira. Então, para isso, nós temos as forças de segurança. Que as forças de segurança são de responsabilidade constitucional do Estado-membro, do Estado Federal e do Estado-membro. E aqui, com relação a essas forças de segurança, e no que compete às suas obrigações constitucionais, nós temos verificado, dentre as reuniões que temos realizadas com o juiz e com as forças de segurança, que há essas condições de dar essa cobertura de tranquilidade. Então, a tropa federal não há o comando nem de candidato, nem de partidos, nem de nenhuma outras representações. A iniciativa é do magistrado, tribunal e TSE. Naquele momento, nós compreendemos, pelo menos nos preocupamos com a narrativa de que a Justiça Eleitoral pudesse não estar agindo e não estar atenta a esse movimento, a essas necessidades. E foi preciso um momento, uma conversa franca. Eu acredito no diálogo, no olho, numa conversa sem mistérios. E naquele momento foi muito crucial. Eu aproveito aqui para agradecer o sistema corretor da imprensa que se fez presente. A gente fez uma coletiva esclarecedora e fazendo ver também da necessidade de candidatos e partidos políticos também ouvir as suas bancas, o seu setor jurídico, que eles têm também essa informação que eu estou passando para os senhores. Então, é com segurança que eles também podem orientar os candidatos, os partidos políticos e as coligações. E foi isso que aconteceu. Mas a parceira para aquele momento de esclarecimento foi a imprensa. A imprensa séria, ética e dedicada. Desembargadora, a senhora disse que a política é muito dinâmica. Magalhães Pinto, ex-deputado federal, ex-governador de Minas Gerais, dizia que é como uma nuvem. Você olhou para o céu, está um desenho, baixou a vista, olha de novo, é outro desenho completamente diferente. Assim é a política. Como é que as redes sociais, que mudam tantos comportamentos da sociedade de uma forma geral, envolve tantos eleitores emocionalmente, né? Envolve mais pela emoção do que pela razão? Como é que as redes sociais dificultam o trabalho da justiça eleitoral? Ou facilita? Olha, usada para o bem facilita, Hermes. Usada para o mal, ela dificulta, né? Ela traz prejuízo para todos nós. Nós vivemos numa época de pós-verdade. As pessoas divulgam o que querem acreditar. O que se fala, o que se recebe, o que é a sintonia entre o que está vendo, o que está acessando e também o que pensa. Né? Então, essa desinformação ou essa má informação, ela sem dúvida prejudica o processo democrático, né? Prejudica até ao candidato, a candidata que queira apresentar, que deve apresentar a sua proposta. Porque o maior juiz no processo eleitoral é a pessoa eleitora. Né? Então, o candidato deve se preocupar para trazer essa proposta e conquistar essa pessoa que vai decidir os destinos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso município. Então, as redes sociais, a comunicação em si, ela quando ética, quando ela é do bem, ela faz o bem. Quando ela não é ética, quando é do mal, ela contribui para o mal. Presidente, para além das eleições de 2024, hoje eu me deparei com uma situação, viu, Hermes e Rafa? Eu tenho uma sobrinha de 14 anos, ou seja, daqui a 2 anos, ela vai estar retirando o seu título de eleitor para participar, enfim, da festa da democracia. E aí eu perguntava a ela, Vivi, você já escolheu o seu candidato? Ela, oxe, tia, como assim? Eu não voto. Eu disse, mas se você votasse esse ano, você já teria escolhido? Aí ela, eu votaria no que meu pai ou minha mãe vai votar. Aí eu disse, você acha que isso está certo, né? Aí ela, eu sei lá, não sei se eu vou votar nos 16 ou só nos 18 e tal. Aí eu fui abrir um diálogo com ela em torno de como a política participa da vida dela sem ela se tocar ainda. Ela não tem a maturidade, talvez. E aí a minha pergunta é a seguinte, o que é que o tribunal, enfim, o que é que vocês, se vocês têm conversado, se vocês têm bolado também estratégias de comunicação, de educação para esses pré-adolescentes, para esse público que
que daqui a poucos anos vai estar participando dessa festa, vai estar participando dessa escolha pelos nossos representantes. Me permita, antes da senhora responder, que a Paraíba foi um dos estados com maior número de eleitores que estão votando pela primeira vez, não é isso, Lúcia? Exatamente. Estamos engrossando essa estatística. Nós, na Paraíba, nós temos o jovem eleitor até 17 anos, portanto, que não tem obrigatoriedade, ele tem quase 69 mil eleitores. E nós podemos verificar, testar, testemunhar esse interesse, esse entusiasmo da participação do jovem na política, quando no processo de alistamento eleitoral. Nos últimos dias, o processo de alistamento eleitoral se desenvolve tem 1 ano e meio. Mas as pessoas que têm um comportamento de ir de última hora. Se não é a última hora, tem 1 ano e meio, então vai nos últimos 5 dias. Então, nós podemos testemunhar o entusiasmo do jovem lá no espaço cultural, e a fila imensa, e eles participando com alegria, e sendo aquele multiplicador da boa informação, sabe? Então, hoje a Paraíba tem quase 69 mil jovens eleitores, até 17. Né? Aquele que é voluntário, que diz, eu quero participar, eu também gostaria de dar a minha opinião. Isso eu acho que faz uma diferença, sabe? Tem uma mensagem. E aí, Linda, faz com que vocês dizem que é um furo, que é uma coisa. Então, eu vou dizer para cá. Olha aí, tá vendo? Que ela faz, exatamente. A sensibilidade feminina, é verdade. Tá vendo? Então, nós estamos com esse olhar, vocês percebem que às vezes os pais levam os filhos para comparecerem à mesa receptora. Então, nós não podemos trazer a cada sessão, mas a cada zona eleitoral nós estamos num projeto de trabalho cidadão, até de apresentar a urna, que a gente vai trazer uma espécie de votação, e que aquela criança que acompanha o pai, ela vai ter a oportunidade de trabalhar com a urna, e por sua vez não serão números, não serão cores, nós traremos assim virtudes, alguma coisa para as crianças votarem. Nós vamos fazer esse projeto. E você arrancou isso, Ele vai ser uma espécie de estímulo, né? vai ser estímulo, e cada zona eleitoral, os juízes vão indicar o local, e a gente já pedir a TI, e o setor de inovação, de eleição, que quer ter esse olhar posto muito no jovem, é interessante. No jovem, na pessoa mais experiente. Acho que tem muito para dar, aquele que tem toda a sua força e aquele que já viveu com a sua experiência. É verdade. E aqui eu aproveito para pedir para aquele que não tem mais obrigatoriedade do voto participar também. Na última eleição, eu levei minha filha que não tinha nem 2 anos, hoje ela vai fazer 4. Pois é. Não tinha com quem deixar, vai comigo. Ela E aí ela ficou toda, né, pessoa muito receptiva. Vai ter um local lá. Não são todas as sessões que a gente não tem, mas aí vai haver um local bem apropriado para essa criança, ela chegar mais próximo, como uma convidada da Justiça Eleitoral, chegar mais próximo da urna eletrônica. Isso é importante demais. É porque tem uma... É a primeira vez que eu falo disso. Olha só, tá vendo? Vamos ver se a gente arranca mais coisas. A gente tem tempo ainda. E olha só, é importante porque tem sempre um ditado, diz que a política é feita por quem gosta de política, que governa quem não gosta de política, né? Então, se você não gostar de política, você não tem do que reclamar. Se você não se envolver nesse processo de discussão, de exercer o seu direito, de exercer sua cidadania, de exercer sua preferência por determinados candidatos, partidos e coligações, hoje se fala até em federações, né? Então, se você não fizer isso, se você não participar desse processo, você não tem de reclamar. Porque quem participa está decidindo por você. Né? Agora, desembargadora, é claro, o Tribunal Regional está fazendo todo esse trabalho interessantíssimo. E esse processo de urna eletrônica? A Justiça Eleitoral continua reafirmando a segurança total das urnas eletrônicas, né? Na confiança. Vou fazer uma pergunta aqui de forma bem direta. A senhora, pessoalmente, acharia necessário o voto impresso para a validação do que está nas urnas? E vamos esclarecer logo um ponto. Quando a gente fala em voto impresso, não é que o cara vai votar e vai sair com o recibo do voto, não. É aquele voto que você digita e aquele impresso, né, o extrato, ele cai lá no recipiente, o eleitor não tem acesso, só a justiça tem acesso para conferir depois se bate com a votação eletrônica. A sua opinião pessoal, como magistrada, que já percorreu todos os caminhos, desde o tempo de cédula de papel, assim como eu imagino, da urna de lona. E do mapa totalizador do
talvez dessa mesa ou maior. Isso. E todo mundo ficava contando voto a voto, né? Como de ir lá no sertão, sem pregar o olho, tá? Sem pregar o olho, é verdade. Você contava e dizia lá no alto-falante, né? Fulano de tal, tantos votos, não era? Pronto. E demorado, né? Eu queria saber a sua opinião. Sempre algo que defende, eu respeito, mas eu necessariamente, conhecendo o funcionamento da urna eletrônica, o seu sistema de segurança, eu particularmente, como pessoa, como cidadã, acho desnecessário. Então, quem tivesse que a cidadã H decidir, então não necessitaria desse aspecto, dessa comprovação, porque a urna eletrônica traz todos os aspectos de segurança e do exercício do voto. E olha o seguinte, é um avanço do Brasil e com toda a segurança que se tem. Então, é bem verdade que a desinformação, por isso há pouco que eu falei da informação do mal, da má informação, a desinformação trouxe à tona novamente essa discussão. E Hermes, a justiça eleitoral, é um dos ramos da justiça mais bem avaliados do sistema de justiça brasileiro. E acredite que das últimas eleições, daqueles ataques injuriosos, difamatórios da justiça eleitoral, nós temos em mente e a obrigação de trazer mais ainda a forma transparente e segura da urna eletrônica, porque aquilo fica no inconsciente coletivo e faz um mal danado, sabe? Faz um mal danado. Mas a urna eletrônica tem sim toda a segurança em termos de funcionamento e de dar o resultado segundo a escolha da pessoa eleitoral. Presidente, nós estamos às vésperas, né, de uma data extremamente importante. Eu volto a falar sobre esse tema aqui, sobre a importância do voto, de ir à urna e votar consciente. Hermes falava que Linda também tocou em um assunto extremamente importante. Eu sinto muita falta quando as pessoas me perguntam, você gosta de trabalhar com política? Eu falo, gosto muito, aprendi a gostar e eu acho extremamente importante. Pois eu não gosto nem de falar sobre isso. E aí, quando eu tenho oportunidade, eu falo diretamente, mas para a gente mudar a nossa realidade, ou para a gente escolher um novo governante, a gente precisa gostar, porque o processo acontece em um dia, são 9 horas de votação, quando você tem um turno só, mas quantas? 40 mil colaboradores, assim, 40 mil então, assim, quantas mil pessoas envolvidas nesse processo, não é isso? Algo tão sério, e aí se não há uma discussão, como votar consciente? Se eu pergunto, já sabem quem vai votar? Isso para uma pessoa de qualquer idade. Tanto faz para mim. Vou votar, meu esposo vai escolher e está tudo certo. E aí a pergunta seria, o que a senhora acha que deveria ser feito para que o brasileiro ele tivesse mais interesse pela política, não apenas nesse período, na campanha eleitoral? A campanha eleitoral está mais curta desde as últimas eleições, eu acredito, desde 2020, Isso, 2020. Então, assim, está cada dia menor e, assim, a gente vive a política diariamente. Então, assim, só nós podemos mudar. Você vive a política na hora que você pega o ônibus, pega o Uber, vai ao PSF, né? Você vive a política de todas as suas formas. Indiretamente, ela está ligada, não precisa amar para você estar envolvido e sofrer as consequências ou os benefícios dela. Então, é a questão de educação, né? É a questão de educação. E penso que quem poderia dar um grande contributo, a Justiça Eleitoral faz sua parte, mas o grande contributo serão os candidatos dos partidos políticos, elevando o nível de suas discussões, as suas propostas, também tratando aquele que você, naquele momento, é um adversário político, tratando com elegância, com respeito, respeitando os espaços do mundo político, respeitando os espaços da vida pessoal. Então, é uma questão de ética, de empatia. E é por isso que as pessoas, às vezes, elas ficam arredias, não é? Arredias de dizer, eu me preocupo quando as pessoas dizem, eu não gosto de política. Tem que gostar. Exato. Tem que gostar. Sabe, eu assisto todos os programas políticos. Eu sempre assisti. Tem que gostar, você tem que conhecer aqueles que pretendem, que se apresentam como seus representantes, que seja no legislativo, que seja no executivo. Você tem que conhecer. Faz parte, que é dali que vai depender. O município é onde você começa, agrega primeiro as suas ações de cidadania no município. Então você tem que conhecer, não é gostar, você precisa gostar. Exatamente. Você precisa gostar. Né? E aí é uma conquista. Não é questão de você procure gostar.
seu voto é importante, a sua escolha, o seu olhar é importante. Presidente, para o dia da eleição, para o dia do pleito, né, o que é que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba está programando, né, para primeiro que a votação ela consiga fluir, né, da melhor forma possível, não só aqui em João Pessoa, sobretudo no interior, que às vezes, né, a disputa é mais acirrada, mas para além, né, das horas de votação, me refiro também para o momento do resultado, né, a partir das 5 da tarde, quando se fecham as urnas, o que é que vocês têm programado, têm planejado para que a logística funcione, para que esse resultado saia o mais rápido possível? Eu vou começar de trás para frente, do final para o início. Nós, no nosso planejamento, nós temos o planejamento para divulgar o resultado oficial das eleições até às 20 horas. Para isso, nós precisamos de ajuda de muitos. O nosso planejamento nós fizemos, são mais de 539 PCTs, que significa os postos de contingência e transmissão de resultados. Nós sabemos que a imprensa, muitas vezes, quando encerra e quando já é impresso o boletim de urna, já está divulgando, principalmente em municípios extraoficialmente. Mas vai totalizando, e município pequeno município pequeno totaliza. Fica alguma pendência do consciente, alguma coisa ou outra, algum detalhe, né? Então, nós primeiros, nesse processo de distribuição de urna, nós fizemos os núcleos de voto informatizados, que as urnas, numa operação cuidadosa, discreta, mas com muita segurança, essas urnas são dirigidas para as suas regiões. Depois, nesses núcleos, elas são depois distribuídas para as zonas eleitorais. O processo de lacre das urnas também tem o planejamento e a data de lacrar as urnas, a geração de mídia, botar o nome do candidato na urna, depois o lacrar a urna, deixar lá zerada até lá para a 0ª no dia, e esses PCTs que são os polos de transmissão. Mas uma coisa importante, nada disso, tudo isso concorre para que a gente possa entregar esse resultado oficialmente até às 20 horas, que é o nosso planejamento, o nosso sonho, se Deus permitir, e os homens também, né? Mas precisa que, eu aproveito que as pessoas procurem votar cedo. Às vezes algum município diz, eu vou votar quando o sol esfria, né? Depois do almoço, cidade eleitoral é isso, primeiro, depois eu voto. Então, até às 17 horas é assegurado o seu direito de voto, a distribuição de senha, mas vá cedo, vá mais cedo. Sem dúvida, evita fila. Depois vai para bem tranquilo, bem sossegado. Vai visitar a namorada, o avô, a tia, não sei o que, com mais tranquilidade. Então, é um domingo que tem uma obrigação com a democracia. Primeiro. Então, cumpra o seu dever, depois vota. É o pedido da Justiça Eleitoral. Vamos votar cedo. Nós aqui do Sistema Correio aproveitamos o horário do almoço, né? Para fazer esse horário, almoça rapidinho, vai lá, vota e volta para trabalhar. Agora, desembargadora, a Justiça Eleitoral tem se deparado com algumas situações que até bem pouco tempo a gente não via falar. Um tal de deepfake, de inteligência artificial. A gente está falando também agora de cortes, né? Isso tudo vai ser com um julgamento, eu acho que nas próximas eleições a gente vai ter um posicionamento, uma jurisprudência já afirmada sobre essas novíssimas situações, e tem uma que está chegando por aí, que está sendo discutida recentemente, que é a história das bets, das apostas online, que tem envolvido candidatos, partidos, e tirado dinheiro de muita gente, inclusive de gente que tem inscrições nas redes sociais. Os novos desafios, né, modernos desafios para a Justiça Eleitoral. Acontecem os fatos e a Justiça vai disciplinar. Isso. Né? A ministra Carmen, recentemente, em entrevista, ela já se pronunciou sobre essas apostas. É aquilo que a gente diz, que tem que ter cuidado para não haver judicialização. Né? Esses excessos tendem a fomentarem a judicialização. Né? E a judicialização não é bom para ninguém, nem para o município, nem para a máquina pública, nem para o candidato que fica naquela expectativa. De fato, a vida moderna, a vida contemporânea traz essas questões desafiadoras. As eleições a gente não se importava deepfake, desinformação, aí depois veio da desinformação, recorte, como usa, quem tem habilidade de usar a internet. Mas o que é bom?
é que já se parte a Justiça Eleitoral para ter o disciplinamento pelas suas resoluções. Por exemplo, essa questão das redes sociais, o mau uso das redes sociais, da inteligência artificial, ela vai gerar responsabilidade civil, vai gerar responsabilidade criminal. Então, à medida em que as situações desafiadoras e de perigo acontecem, então o homem legisla e vai disciplinando. Tem que dar a resposta. Tem que dar a resposta. Tem que dar a resposta. A tendência para esses novos fatos, desses últimos dias dessa campanha que aconteceram, na próxima eleição, a Justiça Eleitoral está mais afinada na regulamentação de novos comportamentos. O ideal seria que o Congresso legislasse sobre isso para depois não ficar jogando a culpa no Judiciário, né, que o Judiciário atua de uma forma positiva, né, efetiva, ativista, o ativismo judicial, como eles falam, né? O ideal é que ele legislasse logo isso, deixasse disciplinado e aí a Justiça Eleitoral iria decidir se aqueles dispositivos estavam dentro dos preceitos constitucionais, não é? Seria isso. Em algum momento aqui da nossa conversa, a senhora falou da questão da função e da importância dos candidatos, né, em estimular cada vez mais a sociedade e também o bom debate com os seus concorrentes, para que a sociedade cada vez mais crie essa curiosidade ou interesse de acompanhar, né, essas movimentações políticas. Porém, o que a gente, infelizmente, tem acompanhado é justamente a linha contrária. Falando nas eleições desse ano, eu vou trazer aqui para a nossa pauta um pouquinho do case que está acontecendo em São Paulo. Infelizmente, é triste de se ver aquela situação toda quando não se consegue dialogar exatamente sobre os interesses, sobre as pautas de interesse da sociedade. E aí se faz uso de todos esses mecanismos que a gente estava falando agora, inclusive rede social, deepfake, fake news e tudo mais, para se colocar de forma constrangedora uma discussão que deveria estar no plano das ideias e das propostas. E aí eu, não como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, mas como cidadã também, como eleitora, como é que a senhora vê a situação que está acontecendo nas eleições, por exemplo, em São Paulo, e na sua opinião, como que aquele case pode, de repente, influenciar em eleições em outras regiões do Brasil, como no caso aqui na Paraíba, em alguns municípios? Primeiro eu vejo com tristeza, sabe? Eu vejo com preocupação. Ainda ontem à tarde eu estava falando com meu colega e amigo, que é o presidente do TRE, o desembargador Silmar. E fatos desta natureza, eles desagradam, penso eu, que antes de desagradar a Justiça Eleitoral, desagrada a pessoa eleitora, sem dúvida, porque ninguém está ali para ver uma situação que não mereça a atenção e que mereça a reprovação, né? Então, eu vejo que esses avanços, esses excessos, eles fazem mal a todo o processo que se desenvolve, porque a política é muito bonita, sabe? A escolha, a exposição, e aquele que se propõe a ser o seu representante, a ajudar o povo, olha, é muito digno, é muito digno. Então, perder a oportunidade de um grande momento para transformar num momento da história, um momento negativo para a história. Verdade. Eu trago agora um tema, transferência de domicílio. A gente acompanhou, o Tribunal de Contas do Estado trouxe alguns municípios que têm mais eleitores, presidente. Tribunal Regional Eleitoral. Foi o TRE? Você disse Tribunal de Contas? Né? Não, mas então, trouxe uma pesquisa dizendo que alguns municípios tinham mais eleitores do que municípios. Como é que a senhora vê isso? Pós-eleição, tem alguma campanha já para isso? O processo dessa verificação de maior número de eleitores do que de habitantes e um número grande, ele pode ser um processo que é acompanhado pelo TSE, deflagrado via corregedoria e de TSE, digamos assim, uma recontagem, um realistamento, uma verificação. É nesse sentido. A gente sabe que o número de habitantes ele influencia também no número de recepção das verbas públicas, não é? Mas é uma situação pós-eleição a se verificar e da forma regulamentada legalmente. O IBGE tem feito, através do censo que o IBGE fez, as instituições, as entidades que representam os municípios contestam esse censo. Tem casos aqui na Paraíba que tem município que é limite com
Pernambuco que o distrito todinho vota no município da Paraíba, todinho. Mas quando o IBGE foi contar o número de habitantes, contou como aquele distrito sendo de Pernambuco. Então, isso é uma situação prática, né? O domicílio Isso. civil, para o domicílio eleitoral, ele tem a variação. Exatamente. O domicílio eleitoral pode ser configurado pelos seus vínculos afetivos, pela sua ligação com o município, a sua residência sem outra. Então, tem uma circunstância diferente daquele que o censo levanta. Exatamente. Que é essa O censo chega contestação. a dizer, quem mora aqui? Quem mora aqui? Aí, fulano, fulano e fulano. Mas aquele morando fora pode ter um vínculo fundamentado para ser o eleitor daquele município. Então não seria Por crime, isso que presidente. Então não seria crime, por exemplo, acontece Olha, muito pessoas que eu não posso dizer desses números se seria o crime. Eu estou dizendo que há essa diferença entre o domicílio eleitoral para o domicílio civil. Exatamente, porque nesse caso aqui da Paraíba que eu citei, os votantes são de Pernambuco. Mas eles, quando vão fazer o atendimento médico, SUS e tal, vêm para os postos daqui. Porque ficam mais perto, mais próximos. Sertão. Igaraci. E você mora aqui. Aí tem vínculo, prova que tem vínculo em Igaraci, que os pais têm história, então você faz a sua opção para ser eleitor em Igaraci. Você pode ser eleitor em Igaraci. Exatamente. Você entendeu? Não tem problema. Agora, outra situação é, se, por exemplo, eu tenho um primo, ele mora em São Paulo, e mesmo tendo vínculo, e ele decide votar lá, também não teria problema? Olha, o que a legislação eleitoral traz é a duplicidade de direito do voto. E a vinculação, desde que justifique situações diferentes, no caso concreto, a gente analisa se há efetivamente aquela justificativa para se votar. Por isso que, então, vamos aqui no IBGE. O IBGE vai fazer, seu primo mora lá em São Paulo. Se ele chegar aqui, lá em Igaraci, então essa casa onde seria a moradia dele, a residência dele, ele não está lá. O IBGE o censo vai dizer que só moram 3 pessoas. No entanto, ele tem vínculo e ele pode ser 3 pessoas que moram lá e ele integrar 4 eleitores, porque ele optou para não votar em São Paulo, votar em Igaraci. Eu ainda tenho uma projeção assim, meio tecnológica, de um dia a gente poder votar em qualquer lugar do país por biometria e reconhecimento facial. Eu não sei se isso vai demorar muito, mas seria um avanço muito grande. Do jeito que o mundo anda, não vai demorar nada, que Pois traz é. essa segurança. Quem imaginava? Que a gente faz todas as transações bancárias hoje. Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar com o futuro e com a segurança e o lado bom que a inteligência, que as ferramentas digitais trazem. Então, eu não vejo como um sonho impossível, certo? Eu não vejo como um sonho impossível. Também não vejo isso. Eu acho Talvez que... um pouco distante, mas... Mas você tem um reconhecimento facial, biometria para validar seu voto. Então, por que você precisa sair de casa e ir para uma fila, votar lá? Já eu acho que essa tecnologia vai avançar. Fica a expectativa, a expectativa do futuro. É uma viagem. São conjecturas. Como é que está o número de denúncias sobre, enfim, fatos ou sobre... Olha, a gente tem hoje, o que está chegando nas últimas semanas, nos últimos dias estão chegando muita reclamação por propaganda. Em termos de registro, foi tudo tranquilo, e os registros julgados a tempo das urnas. Mas de propaganda, a gente sabe que, à medida que se aproxima o dia, a velocidade e as coisas ficam mais acaloradas, não é? As disputas se acalmam. Exatamente. Você vê uma coisa que a gente estava falando de quem não acompanha a política não pode reclamar? Quer ver só uma situação? Falou de propaganda eleitoral. Aprovaram uma lei recentemente na Paraíba que os fogos de artifício com barulho não podiam ser utilizados em grandes manifestações. Por causa de uma série dos pets, das pessoas autistas e tal. O que é que acontece? Estão usando fogos de artifício com barulho nas carreatas, nas passeatas. Mas por que estão usando? Porque a aprovação só entra em vigor 90 dias depois de sancionada a lei. Ou seja, estrategicamente, os legisladores, os nossos legisladores aqui no Estado, colocaram o vigor da lei para depois da campanha eleitoral. Foi em junho. Então, é assim que funciona. Se você não acompanha a política,
você não pode reclamar do que eles estão fazendo. Você nem sabe o que é que tem para receber. Exatamente. Aí a gente vê muita ligação para os rádios, para as emissoras. Olha, porque vieram aqui e fizeram uma campanha barulhenta com fogos, não sei o que, não sei o que. Mas não está proibido. Foi aprovado, mas eles inteligentemente jogaram lá, é a vacácio legis, né? A vacância da lei. Tá lá, mas não está em vigor. Mas não entrou em vigor. Presidente, a população pode ajudar, né, no controle de denúncias, tem o Pardal. Sim, o Pardal, até alguns dias nós tínhamos 500, cerca de 600 reclamações. A população é o fiscal mais imediato, a população tem o poder de decisão, de escolha de quem é eleito, de quem não é, da vigilância. No município, as pessoas se conhecem profundamente, não é? Então, tem o papel ativo e sempre de movimentação útil, ela é muito importante. O TSE também, recentemente, né, lançou um aplicativo para facilitar a vida do eleitor, não é? Sim, que orientando a participação no momento do voto, e o que é que pode, tem até eles chamam assim, se pronto para votar. Isso, é verdade. É verdade. Se organize e vote, pega o seu documento, pega o seu e-título, vá votar. Isso, e é bom também ficar Vocês atento. também usar a campanha para o eleitor, aquele que não tem mais obrigatoriedade, também a Ministra Carmen teve esse olhar, para motivar também o eleitor mais experiente a comparecer, mesmo quando não há aquela idade mais obrigatoriedade, 70 mais ele participar. Então tem uma série de chamamento para as pessoas fazer a sua escolha. Expressiva aqui no estado, de pessoas acima de 70 anos? Eu não tenho percentual, sabe? Eu não seria assim, meio aventureiro em dizer o percentual, mas assim. E tem também a questão da atualização do e-título, né? Ainda dá tempo fazer a atualização. Porque depois ele fecha por uma questão de segurança e também pela demanda. Então, é o tipo da coisa. O alistamento, a gente passa a eleição, fecha o cadastro de eleitor, que é para segurança, para a gente saber o número de eleitor. Então, o cadastro de eleitor não fica aberto até a hora da eleição. Ele tem um momento de fechar. Então, quando é que fechou o cadastro? 8 de maio. Né? Mas aí, passada a eleição, segundo turno, passado aí começa o processo de alistamento, de registro, mas as pessoas não vão. Não vão, é o último dia. Os 3 últimos dias, aí tem a demanda, não vão, faz parte Exato. culturalmente. É verdade. Como baixa, que leva o celular, apresenta, aí tem o local lá na sessão, o local que vai deixar teu celular enquanto vai se dirigir à urna. Em todas as sessões nós vamos ter o coordenador de acessibilidade. Nós instituímos também a central de Libras para o eleitor e a gente vai disponibilizar para aqueles que têm dificuldade de locomoção, a cadeira de rodas, para o acesso. Fizemos recomendação às magistradas, os magistrados desde o início para esse olhar do local da sessão, onde é que vai funcionar, sob o prisma da acessibilidade. Então, é muito detalhe, muito cuidado. Mas com certeza. Eu queria saber, na sua opinião, por que nós ainda temos tão poucas mulheres na ponta, né, na política, assim, tão poucas representantes. Estamos aqui, eu e Rafa, quando a gente fala sobre política e quando a gente faz um estudo da equipe que trabalha na política, né, na imprensa como um todo, a gente vê que realmente a mulher é a minoria. Na sua área também. Até agora, né? Até agora. As mulheres já são uma maioria. Paraíba, nós já somos meia meia. Você tem uma presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Tem uma presidente do Tribunal Regional Eleitoral e aqui em João Pessoa, parece que são 3 zonas que são eleitorais. Que 4 juízes e um juiz. 4 juízas e um juiz. Então, são maioria. Já né? dá? Agora falta refletir isso nas candidaturas. Né? E agora o momento é esse, né? Para a gente fazer uma reflexão, para nas próximas trazer esse número e esse avanço do número. Eu digo que a participação feminina em todos os espaços de poder, em todos os locais, ela passa por um processo histórico, estrutural, vai muito antes também da opção da mulher. Houve um certo tempo aí, em termos de história, que a mulher bem realizada é aquela que casava, que tinha filhos, isso não é verdade? A gente precisou virar essa chave. A gente não aprendeu muito ainda a delegar essa atividade, né? A gente pensa que a gente faz tudo, né? Tem que botar esses homens para também aprender as coisas que a mulher faz. Não, já trabalho para aprender as coisas que a mulher faz. Para trabalhar, não me bota a palavra na minha boca.
magistradas na Paraíba, né? E no nosso concurso passamos 14. E hoje os concursos já são quase aprovados das mulheres, eu estou falando onde eu vivo a minha realidade. Sim, claro. Então, hoje nós estamos na magistratura paraibana, é quase meio de magistradas e magistrados. Nos outros espaços, na política, eu sinto que ainda a gente precisa avançar mais, está entendendo? Precisa avançar. Por exemplo, agora na Paraíba nós temos 6.711 candidaturas masculinas e 3.377 femininas. Vamos aqui para João Pessoa. Masculino, 302. Feminina, 151. Campina, 229. Feminina, 136. Então, a gente é um espaço ainda que a mulher precisa colaborar, contribuir. Mas está em crescimento, é aquela lição pedagógica que a Justiça Eleitoral da Paraíba aplicou nas eleições passadas, né, de combater as candidaturas laranjas, né? Então, ver se os homens entendem isso, de que não podem tentar bular a legislação, se é apenas um número estatístico de candidaturas, né? Mas que elas participem efetivamente e tenham os mesmos direitos. É verdade. E que a mulher também ela se proponha ao seu nome, mas a zelar pelo nome para essa participação em termos de efetividade. Não só de afirmação, com efetividade, não é? Que a mulher também ela não contribua com esse comportamento. Exatamente. Mas a gente já está chegando aqui pertinho aqui do final do nosso podcast, desse episódio de hoje. Mas assim, tivemos inclusive julgamentos, cassação de chapas, de bancadas todas, de partidos, né? A senhora acredita que isso vai ser reduzido até por conta dessa lição pedagógica que eu falei da Justiça Eleitoral, de caçar essas candidaturas laranjas? O recado da Justiça Eleitoral está dado, essa matéria de fraude à cota de gênero está simulada pelo TSE. Eu espero que essa afirmação nas decisões judiciais ela se torne realidade na participação de verdade da mulher. A mulher tem muito que contribuir, não é isolar os homens, é a gente trabalhar com isonomia e fazer o mundo, trazer a igualdade, trazer ao mundo o olhar feminino e essa contribuição feminina. Acho que a política vai ficar muito mais enriquecida. Eu me lembro do tempo que assumiu a presidente do Tribunal de Justiça. Uma mulher. Não tem essa diferenciação, não tem essa distância. Tem a igualdade de gêneros que precisa ser respeitada sempre. Linda Carvalho, chegamos aqui ao final do nosso episódio. Que episódio bacana. Que episódio, né? Até agora, sábado, no programa. Isso. E domingo na cobertura do dia da votação. Estamos juntos, todos, homens, mulheres, todo mundo junto. Eu agradeço, Linda. Rafaela Leite. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com Linda Hermes, com a senhora que é sempre uma simpatia, educadíssima. Tenho certeza que quem acompanhar esse podcast vai sair com mais vontade de ir à urna e exercer o seu papel de cidadã, de cidadão, para tentar fazer a diferença. Esperamos. Obrigada. Desembargadora, só posso agradecer mais uma vez em nome do Sistema Correio de Comunicação, sua participação nesse podcast, o Voto na Correio. É sempre importante ouvir, né? Voto na Correio, né? Esse é o voto de confiança do Sistema Correio de Comunicação. Pode haver boca de urna, não é? Claro, pode haver boca de urna, a gente sempre pede um voto de confiança para os nossos telespectadores, né? Assim, na cara de pau, né? Fazendo boca de urna, né? Olha aqui, muda aí o seletor. Pode aqui, né? Exatamente. E aqui não tem, e se a gente fazendo isso, não tem cassação de mandato. Não tem um efeito. Não, de jeito nenhum. Desembargadora, mas foi muito bom tê-la aqui, até porque ouvir essa voz feminina no comando da Justiça Eleitoral, de todo o processo eleitoral, que eu sei que não é fácil, não se encerra no dia 6 de outubro, não se encerra no segundo turno. O papel da Justiça Eleitoral oficialmente vai até a diplomação, mas a gente sabe que se houver judicialização por qualquer uma das partes, em qualquer parte do Estado, esse processo vai se arrastar por algum tempo. E a Justiça Eleitoral tem que dar conta de tudo. Por fazer uma ressalva também que a Justiça Eleitoral é o ramo mais célere da Justiça, né, nos seus julgamentos, mas mesmo assim é tanto trabalho que acaba, né, indo se arrastando. O calendário. Exatamente, tem que cumprir aqueles prazos, né? Os recursos são prazos muito curtos. Então, mas só temos a agradecer e parabenizá-la por todo esse serviço. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço de coração. Sempre quis
possível, estaremos a conversar. Ok. Eu espero que a conversa tenha sido agradável aqui. Para mim também foi, sim. Nos encontraremos em breve, né? Exatamente. Olha só, pessoal, a gente chegou aqui ao final do nosso 4º episódio do podcast O Voto na Correio. Esse podcast encerra a temporada do primeiro turno. Se houver segundo turno, em João Pessoa ou em Campina Grande, a gente retorna com outros episódios do podcast O Voto na Correio. Então, até lá! Eleições 2024. O voto na Correio. Oferecimento: Aras da Serra Condomínio e Resort. Aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Opção sempre apostos por você. Stancanelli, ajudando o Brasil a crescer. Lojão da Econômica Material de Construção, com mania de vender barato. Água Rabelo, essa tem história. Arroz Kika, o arroz que faz a diferença. VCAT, a sua copiadora, papelaria e gráfica em Mangabeira. Autoescola Livramento, João Pessoa e Campina Grande.